Fevereiro de 1986. Policiais de Quito, capital do Equador, patrulhavam uma zona mais afastada da cidade quando observaram um homem carregando uma pequena maleta saindo das matas. Achando aquilo estranho, resolveram abordar aquele frágil e velho homem. Então, pediram para ver o conteúdo da maleta. Dentro dela, encontraram uma roupa de menina toda ensanguentada. Perguntaram a ele o que era aquilo. O homem apenas ficou em silêncio. O suspeito foi levado até a delegacia, onde se constatou várias denúncias de jovens e uma mulher adulta que haviam sido abordadas e atacadas por um sujeito que se encaixava com a descrição daquele homem. Todas as denúncias contavam o mesmo modo de operação do criminoso. Logo, as mulheres foram chamadas para fazer o reconhecimento daquele homem recém-detido. Várias das vítimas o reconheceram. O homem foi preso e interrogado. A polícia, até ali, imaginava que tinha em suas mãos um preso comum, um assaltante ou um violador, até ouvir o que o tal homem resolveu confessar. No meio do interrogatório, sem muita pressão e sem nenhuma tortura, inesperadamente, o homem começou a contar que tirou a vida de 71 pessoas, cujos restos mortais estavam espalhados ao redor das matas de Quito. Inicialmente, a polícia não acreditou no que aquele homem de aparência decrépita estava contando. Porém, ele começou a dar detalhes, nomes das vítimas, lugares onde abordou, recordou de datas. Os policiais ficaram assombrados com a riqueza de detalhes. Mesmo assim, ainda achavam muito pouco crível que aquele homem tenha cometido os crimes que relatava. Mas, no instante que ele disse aos policiais que queria levá-los aos locais onde estavam as vítimas, tudo mudou. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos trazer a vocês a história de Daniel, um homem considerado extremamente inteligente e vil. Se você gostar do conteúdo, clique em gostei e ative o sino das notificações. Sem mais recados, vamos aos fatos. Francisco Febres Cordeiro, jornalista do jornal Hoy, do Equador, que conseguiu uma rara entrevista com Daniel, o descreveu da seguinte maneira: ele tinha resposta a qualquer pergunta e poderia falar de Deus e do diabo do mesmo jeito. Era um leitor culto. Ele citou Hesse, Gabriel Garcia Marques, Guimarães Rosa, Nietzsche e Freud. Todo esse conhecimento ele obteve durante o tempo que ficou preso na ilha de Gargona. Todavia, Francisco Febres sabia que durante aquela entrevista estava diante de alguém que, além de muito inteligente, era muito perigoso, um dos maiores monstros que já transitou pela América do Sul. Ali na frente dele estava Daniel Camargo Barbosa, a besta dos manguezais. Daniel Camargo Barbosa nasceu em Anolaima, uma pequena cidade nos Andes colombianos, em 22 de janeiro de 1930. Seu pai era um empresário local, chamado também de Daniel, e sua mãe, Teresa Barbosa, era a segunda esposa de seu pai. Daniel também tinha uma meia-irmã mais velha, nascida do primeiro casamento do pai. Quando ele tinha 2 anos, sua mãe morreu e seu pai se casou novamente com outra mulher logo depois. O pequeno Daniel se saía bem na escola. Mais tarde seria atribuído a ele um quociente de inteligência de aproximadamente 130, considerado acima do normal. No entanto, sempre que tentava falar com o pai, independentemente do assunto, ele o cortava e dizia que ele era um inútil e uma causa perdida. Eventualmente, Daniel perdeu o interesse em interagir com o seu pai e aperfeiçoou sua recém-descoberta habilidade de mentir e manipular as pessoas. Como o pai era emocionalmente distante e muito mais interessado em seus negócios do que em sua família, a infância de Daniel foi influenciada principalmente por sua madrasta, Dioselina Fernandes. Dioselina era apenas uma adolescente na época de seu casamento e estava obcecada com a ideia de ter uma filha, o que só se acentuou quando descobriu que não podia ter filhos. Ela adorava sua enteada
enquanto maltratava seu enteado, a quem ela punia despindo-o à força da cintura para baixo e atingindo-o nas nádegas nuas com um chicote. Depois que Daniel desenvolveu tendências violentas e entrou em uma briga na escola, a madrasta o puniu, tirando suas calças, forçando-o a usar roupas femininas e convidando seus colegas de escola para vê-lo vestido assim. Esse abuso destruiu qualquer popularidade que ele tinha na escola e o tornou uma vítima frequente de bullying. A partir desse momento, o jovem Daniel começou a sentir desprezo pelas mulheres e tudo o que fosse feminino. Na década de 40, Daniel foi enviado a um prestigioso internato católico masculino em Bogotá. Não demorou para ele se destacar academicamente, porém seus planos de continuar estudando foram truncados quando toda a sua família foi atingida por dificuldades econômicas durante La Violência, que foi uma guerra civil colombiana que perdurou durante 10 anos entre as décadas de 1940 e 50. Em razão disso, Daniel foi obrigado a abandonar a escola e a voltar para casa. Porém, seu pai estava mais violento e alcoólatra. A madrasta o menosprezava com frequência, o deixava passando fome e, para sobreviver, ele tinha que comer os restos e o que poderia roubar nas ruas. Todavia, ele não optou por uma vida de roubos e, estranhamente, se converteu em alguém de convicções religiosas. Ele se tornou membro de uma igreja local, ajudava de todas as formas, era uma espécie de faz-tudo, e ali todos notaram o quão inteligente ele era e como tinha facilidade para a matemática. Nunca roubou nada e vivia como uma pessoa normal. Em 1957, ele começou um relacionamento com Alcira Castilho, uma mulher mais velha que ele. Logo convenceu Alcira a alugar uma casa junto com ele. Nessa época, ele já trabalhava como vendedor de casa em casa. No entanto, as despesas acabaram sendo maiores do que ele esperava. Então, Daniel tentou pagar as contas roubando uma loja de outro cliente em 24 de maio de 58. Digamos que ali se fechava o primeiro elo de uma corrente de maldades. Ele foi preso algumas horas depois e enviado para uma prisão de segurança mínima. E aproveitando-se de uma distração, Daniel pegou uma prancheta de uma mesa e fingiu estar trabalhando enquanto saía com os oficiais de partida ao final do turno. Ele voltou para casa e retomou sua vida como se nada tivesse acontecido. Com Alcira, ele teve 2 filhos. Já em 1962, ele conheceu outra mulher, Esperanza, uma mulher bem mais jovem, e logo ele se apaixonou por ela a ponto de decidir deixar Alcira. Depois de ficar noivo de Esperanza, ele descobriu que ela não era virgem como ele supunha, e mais tarde a encontrou na cama com outro homem. Daniel quis terminar o noivado, mas se viu incapaz disso e, usando suas habilidades de manipulação, ele convenceu Esperanza de que ela o decepcionou e que ela deveria compensá-lo fornecendo a ele garotas virgens para que ele pudesse tirar a virgindade delas. E por mais insólito que pareça, Esperanza concordou com a proposta do noivo e começou a atrair jovens para seu apartamento. E como eles faziam? Ele vigiava moças dentro de lojas e na saída dizia ser da polícia e que viu a moça roubando algo. Geralmente eram meninas de 12, 13 anos de idade, que se assustavam com aquela situação. Então Esperanza, fingindo não conhecer o noivo, vinha assegurando que a menina não tinha roubado nada e que ele estava enganado. Ele então se desculpava pelo mal-entendido e convidava as duas para tomarem um refresco pago por ele. Claro, para se redimir do acontecido com a jovem. A menina, vendo ali um policial na companhia de outra mulher, se sentia segura para ir a um bar com eles. Chegando lá, eles colocavam uma droga na bebida, uma espécie de barbitúrico, e quando ela começava a se sentir mal, eles a levavam para o apartamento deles.
onde ele abusava da jovem enquanto estava inconsciente. Isso durou até 1964, quando sua quinta vítima percebeu o que aconteceu e os identificou à polícia. O casal foi preso e Daniel foi inicialmente condenado a 3 anos de prisão. No entanto, isso foi aumentado para 8 anos por outro juiz depois. Daniel, com a mente distorcida, transtornada e doente, se considerou uma vítima por tudo o que estava acontecendo com ele. E assim ele resolveu que na próxima vez que abusasse de uma menina, também a mataria. Depois de cumprir a sua pena completa, ele foi libertado. Nunca procurou esperança e se mudou para o Brasil, mas foi preso por imigração ilegal em 73, ocasião na qual foi deportado para a Colômbia. Não se sabe se ele cometeu algum crime aqui. De volta à Colômbia, Daniel começou a trabalhar como vendedor ambulante de televisores. Transitava entre os povoados e entre as fronteiras da Colômbia e do Equador. Por algum tempo, aparentemente, levou uma vida normal. Porém, em 2 de maio de 1974, Daniel, que caminhava em frente a uma escola em Barranquilha, viu uma menina de 9 anos. Ele a achou, pasmem, atraente. Naquele momento, ele deixou de ser o simples vendedor de televisores e se transformou num monstro que acabou conhecido como a Besta dos Manguezais. E já não havia mais nenhum elo para se fechar na corrente do mal. Ela estava pronta. Ele, com sua lábia, atraiu a inocente criança para uma área isolada, abusou dela e depois a estrangulou, pois ele já havia chegado à conclusão de que mortos não acusam ninguém. Porém, ele cometeu um grande erro. Talvez pelo êxtase do crime, ele acabou deixando os aparelhos de TV que vendia no local onde ficou o corpo da menina. No dia seguinte, ao notar o esquecimento, ele voltou para se desfazer do corpo e recuperar seus aparelhos. Mas foi seguido por um policial, que ao vê-lo entrando na mata achou aquilo muito suspeito e resolveu segui-lo. E ao chegar no local, o policial se deparou com aquela cena grotesca e imediatamente prendeu Daniel. Por esse crime, ele foi condenado e sentenciado a 30 anos de reclusão em Gorgona, uma ilha-prisão de 26 km² situada no Pacífico, que fica a 35 km da costa do Pacífico colombiano. Era um local para onde prisioneiros políticos e perigosos criminosos eram enviados para cumprir suas sentenças. Longe dos olhares curiosos e entre várias espécies de cobras venenosas, os prisioneiros eram deixados à sua sorte, nas mãos dos guardas prisionais brutais ou dos outros presos violentos. Porém, por ser uma ilha, alguns detentos não ficavam presos em celas. Eles eram livres para caminhar por algumas partes do local. E quando Daniel já estava cumprindo 10 anos da sua pena, se deparou com um barco a remo em uma praia. Era o dia 24 de novembro de 1984. Ele não pensou 2 vezes, imediatamente pulou e não parou de remar até chegar ao continente, muitas horas depois. A prisão o denunciou como fugitivo, mas as autoridades presumiram que ele havia morrido no mar, pois acreditavam que as correntes eram muito traiçoeiras para navegar sem experiência. A imprensa chegou a publicar reportagens sobre como Daniel havia sido comido por tubarões. Mas o que ninguém sabia é que Daniel tinha passado os anos anteriores estudando as correntes marítimas. Ele ficava horas sentado observando o mar e os ventos. Ninguém sabia que ele havia lido muitos livros sobre navegação e aprendido a se orientar com precisão. Como já falei antes, a Besta dos Manguezais era uma pessoa com QI acima da média. Após 3 dias navegando, sem água e sem comida, Daniel desembarcou. Ele correu para o sul em direção à fronteira equatoriana. Daniel Camargo foi o primeiro prisioneiro a escapar da prisão que era conhecida como a versão colombiana de Alcatraz. A besta estava solta e resolveu deixar a Colômbia viajando pela primeira vez para a capital do Equador, Quito, nos Andes. Dormia nas ruas, vivia de restos, passava as noites em escadarias de igrejas ou em marquises de lojas, mas em uma noite fria de dezembro de 84, dormindo ao relento, decidiu voltar para o litoral. Para a alegria e surpresa de Daniel, ele descobriu que a imprensa da Colômbia
publicava que o monstro de Los Manglares, ou a besta dos manguezais, tinha morrido. As notícias diziam que Daniel tinha sido devorado por tubarões, então, tecnicamente, ninguém mais procurava por ele. Dias depois, em 18 de dezembro, o monstro sequestrou e tirou a vida de outra menina de 9 anos em Quevedo, Equador. Ele cometeu pelo menos 55 violações e assassinatos de meninas e mulheres adultas entre 84 e 86. A maioria dos assassinatos aconteceu na província de Guayas, mas às vezes também em locais tão distantes como Quito, Machala e Ambato, onde outro serial killer nômade colombiano, Pedro Lopes, tivera ativo anos antes. Nesse período, Daniel sobreviveu trabalhando como carregador nos mercados de Guayaquil, ou vendendo roupas e objetos retirados das vítimas. Assim como no caso de Pedro Lopes, as autoridades inicialmente acreditaram que os assassinatos eram obra do crime organizado e muitos rumores apontavam para redes de escravidão branca, cultos satânicos ou pessoas poderosas que estavam sendo protegidas pelas autoridades. O boato mais preciso, digamos assim, era de que um novo serial killer havia decidido bater o recorde estabelecido anteriormente pelo número de vítimas de Pedro Lopes. Daniel tinha como alvo mulheres, porém ele também escolhia meninas, desde que as achasse atraentes. Seus tipos favoritos de alvo eram camponeses, empregadas domésticas, estudantes em transição da escola para a faculdade. Ele se aproximava fingindo ser um estrangeiro que precisava encontrar um pastor protestante em uma igreja localizada na periferia da cidade, a quem precisava entregar uma grande quantia de dinheiro. Sua mentira era respaldada pelo seu vocabulário educado, pela fluência em inglês e português. Ele então oferecia uma recompensa às meninas ou às mulheres se elas lhe mostrassem o caminho para a tal igreja. Para as vítimas mais velhas, ele até oferecia empregos na igreja. A maioria dos locais onde ele cometia os crimes eram remotos e florestais e exigiam uma viagem de ônibus. Uma vez na mata, Daniel caminhava um pouco adiante da vítima e entrava na vegetação, alegando que já conhecia a área e se lembrava de um atalho para o destino. Se a vítima suspeitasse e se recusasse a segui-lo, ele não fazia nenhuma tentativa de detê-la, simplesmente ia embora e procurava uma nova vítima. Já se sua atração fosse bem sucedida, a besta ameaçava as vítimas com uma lâmina e as violava em um local isolado antes de tirar a vida delas. E ele fazia isso de várias formas, como estrangulamento, esfaqueamento e cortes com um facão. Uma mulher adulta que o atingiu na cabeça com uma pedra enquanto ele abusava dela, o enfureceu tanto que ele a decapitou no local. Outra vítima foi eviscerada com seus pulmões, rins e coração extraídos. Depois do crime, Daniel roubava as roupas e quaisquer objetos de valor antes de deixar os corpos para serem comidos por animais. Ele sempre carregava uma segunda camisa para poder trocar a roupa ensanguentada, e sempre que suas mãos se sujavam com sangue, ele as lavava urinando nelas. Ele memorizava todos os detalhes sobre as vítimas de que conseguia se lembrar, mesmo os triviais, como cicatrizes, tatuagens e pintas. Às vezes, ele até conseguia o número de telefone de suas famílias, ligava para eles depois de um crime para provocá-los. A besta foi finalmente presa novamente em 26 de fevereiro de 86 por 2 policiais de Quito, após ser encontrado com roupas ensanguentadas roubadas de sua última vítima, Elizabeth Telps. Daniel foi finalmente capturado. Aliás, a mala onde ele estava transportando as roupas também continha uma cópia de Crime e Castigo de Dostoiévski, que ele havia adquirido enquanto estava encarcerado em Gorgona. Daniel foi preso e transferido para Guayaquil. Ele admitiu ter tirado a vida de 71 vítimas no Equador após sua fuga da prisão. Foram encontrados 55 corpos, porém esses corpos que não foram encontrados podem ter sido removidos por animais ou mesmo pelas águas, pois ele alegou ter deixado alguns corpos próximos a margens de rios.
Autoridades do Equador estimam que ele pode ter tirado a vida de pelo menos 150 pessoas. Em 89, ele foi condenado e sentenciado a 16 anos, a pena máxima disponível para assassinato no Equador. Ele foi preso na prisão Garcia Moreno de Quito. Coincidentemente, a mesma penitenciária que estava Pedro Lopes. Em 13 de novembro de 94, Daniel estava sentado em sua cela quando um novo detento entrou e forçou o homem a ficar de joelhos. Depois de dizer: "É hora da vingança", o detento golpeou Daniel com uma faca 8 vezes. A besta estava morta. Por fim, ele cortou uma das orelhas de Daniel como troféu. O detento então mostrou a orelha aos guardas, alegando que sua tia era uma das vítimas da besta dos manguezais e que ele havia se vingado. Como ninguém reivindicou o corpo, ele foi enterrado em uma vala comum localizada no cemitério El Batán, em Quito. Ele tinha 64 anos quando morreu. E assim encerramos a história de La Bestia de Manglares. E se você gostou do conteúdo, clique no like, contribua com o canal, considere se tornar um membro. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.